SIAD, Síndrome do Hormônio Antidiurético Inapropriado. É um distúrbio endócrino caracterizado por produção excessiva de hormônio antidiurético, que é o ADH. O aumento da secreção de ADH leva à reabsorção excessiva de água, o que resulta numa retenção de água e hiponatremia dilucional, que é quando o sódio sérico está baixo no organismo. Então, essa alta secreção de ADH faz com que exista uma resposta muito grande ao corpo em reabsorver a água. Então, diferente do diabetes insípidos, esse paciente tem excesso de líquido no corpo e praticamente não vai urinar. As causas incluem medicamentos como a própria vasopressina, que é o ADH, malignidades frequentes no pulmão ou no pâncreas, e uma causa muito comum associada ao SIAD é o câncer de pulmão de pequenas células, que é chamado de Small Cell Lung Cancer. Essas células cancerosas, elas produzem e secretam o ADH, por isso podem acabar causando SIAD. Além disso, trauma cerebral e AVC. Então, os sinais e sintomas do paciente com SIAD vão estar relacionados a essa retenção de líquido. Então, se o paciente tem uma retenção de líquido, ele começa a ganhar peso por conta desse excesso de água que ele está retendo. Ele vai ter um baixo output urinário, então o débito urinário dele vai estar reduzido. A osmolalidade sérica do paciente vai estar baixa. Isso porque esse excesso de líquido faz com que exista muita água e pouco soluto no sangue, então a osmolalidade acaba diminuindo. A urina ela vai ficar concentrada, então esse paciente ele quase não urina, e quando urina é uma urina escura, dark, com sedimentos. Então a gravidade específica da urina ela vai estar elevada, porque existe pouca água nessa urina, logo muito soluto. Então, a gravidade específica da urina sobe. O paciente vai apresentar sinais de fluid overload por conta desse excesso de líquido e vai apresentar uma severa aumento da blood pressure, que é a pressão arterial. O que a gente precisa se atentar nesse paciente, que é top tested, é um sinal chamado water intoxication, que é a intoxicação pela água. Isso faz com que o paciente fique com uma hiponatremia dilucional. Então, o paciente vai ter uma queda do sódio sérico em resposta a esse acúmulo de água. Então, o sódio diminui na tentativa de tentar equilibrar o corpo. Mas nós sabemos que uma diminuição do sódio vai causar alguns sinais como headache, alteração do estado mental, confusão, letargia e pode levar o paciente a seizure, que são as convulsões. E isso desperta na gente um alerta muito grande. Então, as intervenções de enfermagem vão estar muito relacionadas na implementação de precauções convulsivas, porque a gente sabe que essa hiponatremia vai acabar aumentando o risco de convulsões. Além disso, a gente vai precisar executar verificações frequentes do estado neurológico do paciente e avaliar a melhoria ou a não melhoria dessa deteriorização do paciente. Monitoramento rigoroso do intake e output, que é a entrada e saída do paciente, que é o balanço hídrico, medição do peso diário, e a gente vai administrar no paciente como tratamento o antagonista da vasopressina, que é o Conivaptan. Então aqui a gente vai fazer ao contrário do que a gente faz no diabetes insípidos. O paciente com SIAD já tem excesso de vasopressina e o inibidor do ADH é o Conivaptan, que vai tratar o SIAD. Então, esse paciente, além disso, vai precisar de controle rigoroso de balanço hídrico, então se atente aos alimentos que têm água no estado sólido, como, por exemplo, o gelo, o sorvete. Isso tudo a gente vai orientar que o paciente evite para poder justamente evitar esse excesso de líquido no organismo desse paciente.